Fala aí, gente boa! Se você está interessado em saber como é que faz para colocar esse tipo de rodapé, você chegou no lugar certo. Basicamente são 3 etapas, primeira de corte, a segunda de colagem e a terceira de finalizações, e eu vou te mostrar essas 3 etapas nesse vídeo de maneira didática, passo a passo. Não vai faltar informação nenhuma para você conseguir fazer seu serviço. Então fica com a gente até o final e eu espero que você goste. Se gostar, já aproveita para se inscrever no canal, se você não é inscrito, dá o joinha, porque cada dia que passa o YouTube está valorizando mais a questão das curtidas, do joinha nos vídeos, dos comentários, para poder entregar para um número cada vez maior de pessoas. E como o meu canal está começando agora, é quase como uma concorrência desleal. Então vamos direto ao ponto. Das 3 etapas que eu falei, a primeira é de corte. E o corte, basicamente, a gente tem 5 tipos diferentes. O primeiro, mais comum, é o corte de união, aquele quando você tem uma parede com pelo menos 3 metros de comprimento, por exemplo, e a maioria dessas peças tem 2,40. Então você tem que fazer uma união para complementar o que faltou, que é esse tipo de corte aqui. A gente já tem esse pedacinho pronto. O segundo tipo de corte, que é também tão comum como esse, é esse tipo de corte, o canto fechado de parede. Esse é o segundo tipo de corte que também é muito comum. Todos os cômodos você vai ter pelo menos 4 pontos desse para poder fechar um retângulo. Esse tipo de corte que eu coloquei aqui embaixo para vocês verem, quando você tem uma parede e tem um canto aberto. Esse é um outro tipo de corte, é o 4º tipo de corte. E existe também esse tipo de corte, que é uma meia esquadrinha diagonal, quando, por exemplo, você tem que envolver algum requadramento. Eu vou agora na máquina com vocês para mostrar todos os cortes. E depois, quando eu for começar a colar, eu mostro como é que faz as marcações. Porque aqui esse cômodo já está pronto, eu vou filmar em um outro cômodo mostrando o processo de colagem. E na hora de mostrar o processo de colagem, eu mostro como é que faz as marcações. Então vamos comigo. Bom, gente, para fazer o corte dos rodapés, porque tem muito corte em diagonal, meio esquadrilho, eu recomendo fortemente você utilizar uma máquina como essa, que vai dar um acabamento muito melhor. Agora, se você não tem uma máquina como essa e também não quer alugar, existe um gabarito. Eu vou colocar uma imagem dele aqui do lado que você pode utilizar para fazer esse corte. O problema é que eu nunca vi gabarito muito grande. E às vezes você pega um rodapé como esse aqui, com 15, 18 centímetros, até 20 centímetros para colocar. E você, para fazer esse tipo de corte aqui, ó, que é esse diagonal, você vai precisar deitar ela no gabarito para cortar assim. Então ela precisa caber dentro do gabarito. O gabarito mais largo que eu costumo ver nos depósitos é de 13 centímetros. Então daria para cortar, por exemplo, esse tipo de rodapé que tem 10 centímetros, mas já não caberia dentro desse gabarito de 13 um rodapé com 15 ou mais. Aí você teria que improvisar um gabarito. Eu já fiz, quando eu precisei de madeira mesmo, fiz os cortes em diagonal ali com a serrinha, mas é bem mais complicado. Então eu recomendo fortemente, não vai comprar, aluga uma máquina como essa. O aluguel é relativamente barato e você consegue produzir, se for a sua primeira vez, com um pouquinho de cuidado e de dedicação, você consegue produzir tranquilamente 50 metros de rodapé instalado num dia. Talvez você pague 2 dias para colocar rodapé numa casa inteira, num apartamento, e já resolva o seu problema. Então vale muito a pena. Até porque se você está comprando esse tipo de rodapé para colocar na sua casa, o aluguel dessa máquina por 2 ou 3 dias não vai ser o que vai mudar a sua vida em termos de orçamento. Tá bom? Então eu recomendo fortemente alugar essa máquina. O primeiro corte que a gente falou lá, dos 5 cortes que existem, o primeiro que a gente falou é o corte de topo. Eu não preciso fazer necessariamente esse corte de topo para mostrar para vocês, porque eu vou fazer outros cortes que são idênticos a ele. É só mostrar que o corte de topo é aquele encaixe que a gente faz assim, ó, tá? São 2 peças em diagonal e a gente faz assim. Então, para fazer esse corte, eu encaixo essa peça aqui, inclino a base para cá e vou cortar. E o outro corte é a mesma coisa. Então é como se eu estivesse pegando essa peça, corto ela do lado de lá e a outra do lado de cá. Consigo fazer o corte de topo. Então deixa eu demonstrar aquele segundo tipo de corte que eu falei para vocês, que é o corte onde a gente junta as 2 peças num canto de parede negativo, que é o mais comum dentro de casa, que é o fechamento de cômodo, tá? Basicamente você vai precisar de 2 cortes como esse, que é o corte que você vai com esse lado acabado até aqui e ele vai se inclinar na direção da parte traseira, ele vai ficar sempre maior na parte de trás, tá? Então para esse tipo de corte eu pego a meia esquadrinha, tombo ela para cá, a parte de cima é a que vai ficar menor, então eu coloco ela para esse lado e coloco ela na posição de corte. Aí você tem que ter marcado lá no seu cômodo com um lapisinho simples para você poder identificar a posição do corte. Você leva aqui o dente de corte até a direção do risco para identificar a posição do corte, daí você liga a máquina e corta. Então eu fiz aqui o primeiro corte. Deixa eu colocar o protetor novamente. E aqui eu vou mostrar para vocês a junção desse corte. Um acabamento legal em cima e interno também. O terceiro tipo de corte é o corte de canto aberto. O corte de canto aberto é o contrário.
A parte de espelho da peça, a parte que fica visível na peça, ela fica com o lado diagonal maior e corta no outro sentido. Eu vou cortar com essa mesma peça para não ficar desperdiçando material, apesar de que a gente está trabalhando com a sobra, né? Mas eu vou fazer com essa peça da mesma forma. Bom, acabei de fazer esse corte, agora eu vou encaixar ela aqui para você ver como é que ele fica. Olha por que é vantajoso utilizar esse tipo de máquina. Olha como é que fica o tipo de acabamento. Fica imperceptível a junção. E ainda depois disso tem uma massinha premium que a gente utiliza para fazer o acabamento. Vocês perceberam que eu estou trabalhando com protetor auricular por causa do barulho e não estou utilizando óculos. Mas por que eu não estou utilizando óculos nessa máquina? Porque ela tem uma capa de proteção. Antes que qualquer estilhaço do corte voe em mim, no meu rosto e tal, ela vai parar nessa capa de proteção. Ela impede essa capa, eu estou com a mão aqui na direção do disco, mas não chega no disco, impede que o material chegue em mim. E a indicação do fabricante é que a gente não trabalhe com a mão muito próxima do disco. Aqui tem uma tolerância de mais ou menos 15 centímetros de distância. Por isso que eu vou estar sempre segurando a peça a uma distância igual ou maior de 15 centímetros. Recomendações de segurança são importantes. Se tiver algum técnico de segurança do trabalho, ele vai falar que eu tenho por regra que trabalhar realmente com óculos, capacete, luva, e é verdade, mas eu não estou usando. Valeu? Ponto, vamos para frente. Então vamos agora para os próximos tipos de corte, lembrando que o primeiro eu demonstrei que é o de união, de emenda, o segundo é corte negativo, o terceiro positivo, o quarto tipo de corte é aquele que faz a finalização do rodapé sem nenhum canto, ele acaba sem nenhum canto. E esse quarto tipo de corte é o tipo de corte que você vai utilizar para não aparecer essa parte cortada da peça. Vamos imaginar que você tem aqui uma parede e o seu rodapé vai parar por alguma razão aqui. E você não quer que apareça essa parte, também não quer ficar dando acabamento e pintando ela. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua peça, vai fazer um corte como esse aqui, ó. Você vai cortar um diagonal, uma meia esquadria no sentido de diminuir para trás. Você vai ter esse tipo de corte. E aí você vai entender o quê? Que basicamente você faz esse tipo de junção, que é o terceiro tipo de corte, só que ao invés de você deixar essa peça sobrando para cá, você tem que cortar ela aqui onde está meu dedo. Você tem que cortar ela aqui onde está meu dedo. Então é muito simples. Pode não parecer quando a gente fica tentando imaginar como é que é feito, mas a maneira de se fazer é muito simples. Você vai simular esse tipo de corte, só que essa peça é que tem que estar com a finalização acabada. Você simula esse tipo de corte, tira essa peça e corta aqui, ó. Qual é a medida que você corta aqui? Exatamente a medida que eu tenho aqui, ó. Então você vai fazer uma marcação aqui em cima, vai colocar na direção do disco de corte com a máquina em 90 graus, vai posicionar a peça exatamente na posição de corte, utilizando o risco como referência e fazendo com que ele se encontre com o disco de corte do lado certo, porque o disco tem 2 milímetros aproximadamente de espessura. Então você vai fazer com que o corte de sobra fique exatamente naquele ponto do risco, segura a peça aqui e vai cortar. Com a peça cortada, você encosta ela aqui e confere. Fez o acabamento que ela tinha que fazer, tá vendo? Ó? Com a espessura que ela tinha que fazer para colar na parede. Agora vamos para o último tipo de corte. Aquele último tipo de corte é o tipo de corte meia esquadria que imita a subida de uma guarnição. Então, basicamente, você vai pegar um lápis para saber as posições de corte, vai fazer uma marcaçãozinha aqui. Não se preocupe com essa marcação para que ela seja exatamente no ângulo de 45 graus. Só para você saber a direção do corte, porque a máquina tem lá o seu gabarito que vai direcionar a posição do corte. E aí a máquina tem aqui, ó, tem um ponto em que eu solto nessa máquina. Em outras máquinas é diferente, mas olhando para a máquina você vai descobrir. Então eu solto essa porta que faz o travamento da posição, abaixo esse outro ponto de travamento e vou virar a máquina até chegar aqui nos 45 graus. Agora que eu te mostrei como que é a posição de 45 graus, eu vou encostar essa peça aqui para fazer o corte. Tem uma marcação que, como eu falei agora há pouco, só serve para me indicar a direção, para eu não me perder na hora do corte. E aí você pode observar um detalhe, a peça é pequena, pode ser que aconteça, eu tenho que cortar uma peça muito pequena. E a minha mão, em tese, ficaria muito próxima do disco, mais próxima do que eu falei que eu prefiro deixar. Então eu tenho aqui uma outra pecinha, que tem uma maquininha aqui que eu uso para apoiar. Então eu utilizo essa peça aqui para segurar e faço o corte. Fiz o primeiro. Agora, para o outro corte, eu preciso mudar a posição da base da máquina. Mudada a posição, eu vou fazer o corte.
Com os dois cortes feitos, agora eu tenho aqui esse quinto e último tipo de corte para mostrar para vocês, né? Pode ser que eu precise fazer, como eu mencionei, o entorno de uma porta, substituindo uma guarnição, ou eu posso talvez querer somente envolver um requadramento de uma passagem para um corredor ou para um quarto, coisa do tipo. Agora que eu demonstrei para vocês aqui os tipos de corte, vamos lá para dentro para a gente mostrar como é que funciona o processo de colagem. Eu mostrei para vocês os cortes, mas não mostrei como é que eu faço a marcação. Então encosta aqui que eu vou mostrar para vocês. Encosta bem pertinho a câmera aqui que eu vou mostrar. Eu já estou com 2 pontos aqui marcados. Ó. Essas peças aqui estão sobrando, tanto para lá quanto para cá, tem sobra de medida. Então não preciso me preocupar com a medida. Eu só vou levar até lá para cortar esses 2 pontos. Para eu saber o corte, eu venho aqui, marco essa peça e marco essa peça desse jeito. Só para saber a direção. Vou pegar essas peças, levo lá e corto. Mas essas peças, no caso... Vou pegar essas peças, levo para lá cortar. Mas no caso é só para mostrar para vocês como é que marca. Porque agora, na verdade, eu já estou com elas cortadas na outra extremidade. Para fazer a colagem, a gente vai utilizar um aplicador de cola, uma bisnaga como essa. Tem outros tipos de cola, mas eu estou mostrando para vocês aquela que é mais fácil. Então a gente vai utilizar uma bisnaga como essa. Eu vou abrir aqui a extremidade de saída de cola dela, que vem fechada. Uso para isso o estilete. Ela vem com esse bico de aplicação. Eu tiro essa sobra aqui porque nesse caso ela vai me atrapalhar. Ponho o bico que é rosqueado e aí eu vou encaixar ele no aplicador de cola e vou, através desse gatilho, aplicar a cola. Não dá para fazer na mão, não tem jeito, tá, gente? E aqui o primeiro impulso vai fazer com que a cola comece a aparecer aqui, ó. Aí eu vou parar aqui e vou começar a aplicar. Então o que eu faço? Eu pego as peças que já estão cortadas, no caso aquela lá já está cortada. Vou pedir para o câmera mostrar para vocês ali no canto mesmo. Esse lado aqui já tinha sido cortado. Essas 2 peças já estão prontas para receber o encaixe. Aí eu pego essas 2 peças e faço esse movimento. Eu pego essas 2 peças aqui, movimento dessa forma, deixo elas na posição de fazer a colagem. E aí eu vou fazer a aplicação da cola. Acompanha comigo. São 2 cordões, não precisa ser um cordão muito grosso de cola, porque essa cola tem uma excelente resistência. Tá? São 2 cordões de cola. Um mais perto da parte de baixo, outro mais perto da parte de cima. Fica no vídeo até o final que eu vou mostrar uma outra coisa. Que esse tipo de rodapé tem, um outro recurso que ele tem, que é muito interessante, que eu não comentei até aqui. Mas vou deixar isso para o finalzinho do vídeo. Aplicando a cola, é só encostar na parede, né? Lembrando que vai ficar encostado naquela também, então eu encosto lá e aí eu levanto ele. Encostei na parede, aí eu preciso da pressão e vou só apertando aqui com a mão mesmo. Você pode usar um martelo de borracha para bater com ela aqui, mas se você julgar necessário. Eu particularmente nesse caso, como a parede está muito boa, não sinto essa necessidade. Agora vou aplicar a cola no outro rodapé para fazer o encaixe. Um cordão na parte de baixo, um cordão na parte superior, e aqui tem um outro detalhe. Encosta ali, olha. Aqui tem um outro detalhe. Filma essa direção. Esse ponto precisa receber cola também. Olha esse pontinho aqui, ó. Para que as 2 peças fiquem bem coladas. E aí eu faço aquele mesmo procedimento de novo. Só que agora eu vou encaixar ela assim, ó. Presta atenção. Tá vendo que ela está aberta nessa extremidade de cá? Eu encaixo ela dessa forma e vou apoiando na parede. Vou dando pressão nela na extremidade completa da peça. Essa aqui já está colada. Agora deixa eu mostrar para vocês uma outra marcação. Já ensinei os cortes, não vou voltar a demonstrar o corte, mas só para vocês entenderem a marcação para vocês levarem para a mesa de corte. Dá uma filmada naquele canto ali, câmera, bem de perto. Aquela peça da esquerda já está no lugar. Eu encosto a da direita ali, só para marcação. E agora ele vai fazer uma movimentação para você poder perceber esse ponto aqui de encontro. Esse ponto de encontro vai receber a marcação. Tem que ser muito bem ajustado para não dar brecha. Você faz essa marcação
E aí você transporta essa marcação para cá, para você saber onde o disco tem que pegar. E aí o disco tem que cortar desse lado, porque esse lado eu preciso dele inteiro. E eu mencionei em algum momento que o disco tem lá seus 2, 3 milímetros de espessura. Então o disco tem que encostar nesse risco e se posicionar do lado de cá, para sobrar essa peça exatamente nessa medida. Vou cortar para terminar as colações aqui. Gente, deixa eu dar uma dica adicional para vocês. Comprou uma máquina ou qualquer tipo de equipamento, leia o manual. Não faça como eu. Comprei essa máquina, 2 meses depois eu descobri um recurso fenomenal que eu simplesmente não fazia ideia que existia. Vocês estão vendo que aqui tem um botão? Ó, a câmera vai dar uma aproximada. Tem um botãozinho vermelho. Eu não fazia ideia para que servia esse botão, porque ela liga aqui em cima. Ela liga nesse gatilho aqui de dentro. E essa chave é de trava, aquela coisa toda. E aí eu não sabia para que era. E um belo dia, sem querer, eu acabei batendo o dedo nesse botão. Olha o que eu descobri que essa máquina tem. Dá uma olhada aqui embaixo. Ó. Tem um facho de luz laser aqui que identifica o local onde o disco da máquina vai descer cortando. Barbaridade, tchê. Vim descobrir isso depois de 2 meses que eu estava usando a máquina. Pode chamar, eu aceito, vai. Aqui os rodapés já estão todos colados nesse dormitório, nessa suíte que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu fazer um giro aqui, uma visão panorâmica aqui do ambiente. É uma suíte, ó, tem a portinha do banheiro e aqui o corredor, já está tudo feito. Tem alguns recursos que eu quero mostrar para vocês antes de explicar sobre as finalizações. Aqui a gente tem aquela emenda que eu falei, ó. A gente tem uma emenda, né? Aqui a gente tem uma outra emenda atrás desse balde. E nesse outro canto a gente tem mais uma emenda. Diferentemente daquela emenda que tem lá na ponta e de outras que tem nesse apartamento, nesses casos aqui a peça queria ficar um pouquinho fora. Na hora que a gente cola a peça, às vezes porque a parede está um pouquinho torta, ela quer abrir, quer ficar um pouquinho para dentro. E aí o que a gente usa? A gente encosta uma madeirinha como aquela ali, ó, e coloca um peso do lado. Eu estou com os baldes, eu usei os baldes, podia ser qualquer tipo de peso, para garantir que a peça fique segura na parede. Depois de umas 2 horinhas a cola seca e você pode tirar o balde. Fiz o mesmo aqui, ó, para que as emendas, para que as uniões de complemento ficassem muito legais. Fiz o mesmo aqui. E nessa união aqui, ó, de canto aberto, ela queria puxar um pouquinho para fora. Ela queria sair um pouquinho para fora. A cola não estava segurando. O que eu fiz? Eu usei fita isolante. Estou mostrando isso aqui para vocês, só para vocês entenderem que durante a colocação, vocês vão ter que fazer alguns improvisos, mas tudo coisa simples. Estava abrindo, usei fita isolante, estava ficando desalinhado, eu encostei com balde. E aqui eu cortei um pedacinho de madeira para empurrar, porque essa parede aqui está um pouquinho torta. Essa parede está um pouquinho torta e às vezes você não vai conseguir corrigir a parede. Algumas aberturas são naturais. Ó. Aqui a gente tem uma pequena abertura, né? Aqui a gente tem uma união de peça que precisa de acabamento, e em cima a gente tem uma pequena abertura. E a gente também tem acabamentos que precisam ser feitos como esse daqui. Ó. O corte está legal, está bem aparelhado, mas precisa de acabamento. Eu vou mostrar para vocês agora esse tipo de acabamento. E os acabamentos a gente faz com uma massinha branca. Tem muita gente que gosta de usar massa corrida. Particularmente eu não gosto da massa corrida, nem a acrílica, porque ela altera a cor muito facilmente. A massa corrida não foi feita para ser uma cor, ela foi feita para ser pintada em cima, lixada e pintada. Então essa daqui é da Artflex, tem massinha premium, por exemplo, da Santa Luzia, e tem outras marcas também, mas são todas muito semelhantes. Aqui, ó, esse ajuste que eu falei para vocês que eu fiz ontem, então eu posso tirar porque essa parte já está seca. Vou começar mostrando o acabamento dessa área aqui, ó. É simples, gente, é com o dedo mesmo, é coisa bastante simples. Olha. Você vem aqui e preenche essas aberturas, todas elas com o dedo. Você vem preenchendo, dando pressão para fazer a calafetação. E um outro acabamento que eu fiquei devendo mostrar para vocês foi esse daqui, ó. E aí o que eu costumo fazer para poder calafetar isso daqui? Eu tenho que preservar o batente, porque eu vou usar uma massinha aqui que tem uma cor parecida com o do piso vinílico. Então eu protejo o batente com uma fita crepe. Então eu abro aqui a fita crepe, faço um envolvimento no pé do batente para a sujeira não pegar o batente.
E depois disso eu venho aplicando uma massinha que é uma massinha de acabamento. Essa empresa aqui fabrica ela com o nome de F12, essa daqui, mas tem outras marcas também, você não precisa ficar refém de marca não. Aqui eu vou fazer o isolamento do batente com a fita crepe, ó, protegendo o batente para que ele não saia sujo, danificado aqui da massinha que eu vou aplicar. Fiz aí o envolvimento completo do batente, vou abrir a massinha, essa massinha chama F12, ela é uma massa que imita a cor de madeira, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vendo? É uma massinha que imita a cor de madeira e ela vai secar aqui nesse lugar. Eu vou usar o dedo mesmo para aplicar, tá vendo? Estou usando aqui o dedo com tranquilidade porque a gente tem aqui no batente uma proteção de fita crepe que eu acabei de colocar. Senão o ideal é usar alguma ferramenta aí, tipo uma espátula, coisa assim, para você trabalhar apenas o piso. Aqui eu passo ela dessa forma, deixo secar um pouquinho para eu poder limpar e depois eu faço a finalização. Vou mostrar já para vocês ele finalizado. E aqui já puxou um pouquinho, já dá para fazer a limpeza, então eu vou fazer a limpeza e eu quero que você acompanhe essa limpeza para você ver como é que fica a finalização de acabamento desse pedaço. Então aproxima mais a câmera aí, meu querido. Aqui eu vou usar uma buchinha comum, poderia usar um outro pedaço de espuma ou um paninho de algodão, alguma coisa assim. Faço aqui a retirada da sujeira que está no piso primeiro, começo por ela, né? Começo por essa sujeirinha que está no piso. Tomar cuidado para não retirar a massa que você utilizou para preencher as brechas. Se isso acontecer, você perde o que foi, você perde aí o motivo pelo qual você passou o produto, é claro. Então, procurar evitar de tirar essa massinha, senão você vai ter que ficar fazendo complementos. Faço aqui a limpeza do entorno, mas eu vou precisar usar o dedinho para dar um acabamento. Vamos tirar a fita crepe que está aqui, para ver como é que ficou. Na saída da fita crepe sujou mais um pouquinho, aí a gente vai voltar aqui com a buchinha, cuidado para não sujar o batente, não que não dê para limpar, mas é melhor evitar, porque o batente é branco, né? Nesse caso, esse batente ainda vai ter que receber um tratamento, eu poderia estar me preocupando menos com ele, mas como eu estou fazendo aqui a demonstração para vocês, estou trabalhando como se esse batente não fosse receber algum tipo de tratamento depois. E aí, deu para perceber como ficou legal o acabamento aqui no entorno? A brecha ficou preenchida por algo que parece um rejunte, mas é na cor de madeira, o que faz dele combinar muito mais com o estilo do piso que a gente está utilizando. O que vocês acharam? Deixa eu tirar só esse último pedacinho aqui, para vocês não dizerem que ele ficou feio, porque realmente não ficou legal. Dá um close aí agora, querido, para o pessoal poder acompanhar. Tá aí, gente, se você queria aprender como é que faz para colocar piso vinílico até a finalização dos acabamentos com rodapé, essa série de 4 vídeos que eu vou deixar na descrição, nos comentários e na tela final, são uma sequência perfeita para te ajudar a entender todas as etapas do processo. Primeiro a gente começou com a paginação, segundo corte, terceiro colagem e este 4º vídeo tratando da instalação desses meninos aqui, ó, dessa graciosidade do rodapé. Se você gostou desse vídeo, se você acha que eu mereço a sua inscrição, então desce o dedinho aí e se inscreve para dar uma força pra gente. Curte, comenta, porque o YouTube está valorizando cada dia que passa mais e mais os comentários, as curtidas e o seu engajamento nos nossos vídeos. Estou fazendo esses vídeos com muito carinho para te ajudar naquilo que você mais precisa. Então comenta aí o que você mais quer. Até a próxima.